Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Marisa Mazaraki, sou coordenadora de comunicação da ANJ, Associação Nacional de Jornais. Dando continuidade hoje ao projeto Webinários Tribuna, que conta com 4 palestras abordando diferentes assuntos para mostrar os impactos da crise provocada pelo coronavírus e como isso afeta a vida das pessoas. A Rede Tribuna de Comunicação é formada no Espírito Santo pelo Jornal A Tribuna, pela TV Tribuna SBT, pelas rádios Tribuna FM Vitória, Tribuna FM Cachoeiro e Legal FM, pelo portal de notícias Tribuna Online, em Pernambuco, pela rádio Tribuna FM e pela TV Tribuna Band. Eu convido agora o Ricardo Shoa Matos, que é o diretor da Rede Tribuna de Comunicação, para dar a boa-vinda a todos vocês. Muito obrigada, Ricardo, é com você. Boa tarde a todos. Obrigado, Marisa. Hoje estamos na segunda etapa do ciclo Webinário Rede Tribuna, com o tema Seu Dinheiro na Era da Economia Instável e Juros Mais Baixos da História. E como isso se aplica ao seu dinheiro? O que isso implica no seu dinheiro? No momento de tanta variedade, tanta diversidade de você investir o seu dinheiro, qual a melhor forma de você investir? Independente da sua condição financeira, independente da sua condição de tempo ou educacional para investir, é para isso que hoje esse tema vai abordar todas as possibilidades e como fazer. Para isso, nós vamos ter o Paulo Henrique hoje como convidado. E, Paulo, eu quero até te agradecer por ter aceito o nosso convite da Rede Tribuna para esse ciclo de palestras, webinário. Quero agradecer, porque sem eles a gente não consegue viabilizar isso, que são nossos patrocinadores, Ambiental Serra Cezan, ArcelorMittal, o Grupo Águia Branca, que sempre está conosco nos eventos, o Sistema OCBS e a Suzano. Agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, reservar o tempo de hoje para nos assistir, nos acompanhar e informar de como investir ou como aplicar o seu dinheiro, independente do que você tenha para investir. Informo que essa palestra ela vai estar disponível a partir de sexta-feira no Tribuna Online, para quem não pôde assistir o completo ou para quem não assistiu, como a palestra anterior do nosso palestrante Eduardo, falando de segurança digital, ela já encontra no Tribuna Online. Na próxima terça-feira, dia 4, às 14h30, teremos a terceira palestra, que o tema é o modo crise de consumir bens e serviços no nosso coronavírus, com Gustavo Pipa. Mais uma vez agradeço a todos, o nosso muito obrigado, tenham todos uma excelente palestra e uma excelente semana. E se cuidem, um abraço a todos. Cuidar da população de uma cidade e da sua natureza começa pelo tratamento adequado do esgoto. Desde 2015, a Cezan tem na parceria público-privada um forte aliado na busca pela universalização do esgotamento sanitário no município. O trabalho colocou a Serra entre os municípios brasileiros com maior cobertura em serviços de esgoto. Hoje, cerca de 1 bilhão e 200 milhões de litros de esgoto são tratados todos os meses pela empresa. Esgoto tratado é recuperação dos mananciais, mais saúde, mais turismo e mais inclusão social. Pensar, sorrir, abrir, fechar, prender, unir, subir, voar, comer, dormir, beber, sonhar. Aço é ação. Aço é ArcelorMittal. Esta é a nossa reserva Águia Branca. Um lugar de rara beleza
onde a Mata Atlântica encontra abrigo nas montanhas capixabas, onde a reserva contribui para a formação do corredor ecológico entre os parques estaduais de Pedra Azul e Forno Grande. Na Reserva Ambiental Águia Branca, estamos firmando um compromisso com o futuro. Vamos juntos? Você não sabe, mas a gente tá junto o tempo todo. Você faz parte do que somos. E isso nos torna milhares de pessoas trabalhando por um mesmo ideal. Nos conectamos todos os dias para compartilhar novas ideias e construir novos caminhos. Juntos somos Coop. E onde tem Coop, tem OCB. Sistema OCB Espírito Santo. A nova Suzano nasceu para o mundo. Mais do que números, chegamos para somar ideias, talentos e possibilidades. Uma multinacional brasileira, feita por gente que inspira e transforma, que trabalha para gerar e compartilhar valor, e que acredita que só é bom para nós se for bom para o mundo. Para tornar isso possível, contamos com um time de mais de 35 mil colaboradores, 11 unidades industriais, centros de distribuição, além de escritórios e centros de tecnologia espalhados pelo mundo. Cuidamos de mais de 2 milhões de hectares. Cultivando parcerias com comunidades locais e valorizando as culturas regionais, movimentamos um grande ciclo do bem. Esse é o presente que plantamos hoje para as próximas gerações. E cada passo nessa jornada representa um importante avanço no cuidado com o nosso futuro. Olá, muito boa tarde a você que está acompanhando o nosso webinário. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso tema de hoje, seu dinheiro na era da economia estável e juros mais baixos da história. Eu sou o Emerson Costa, sou editor de opinião do jornal A Tribuna, aqui de Vitória, e você que está acompanhando em todo o país o nosso webinário, uma boa tarde para você. Bom, antes de começarmos aí, chamarmos o nosso palestrante e dar início ao nosso bate-papo com ele daqui a pouco, deixa eu passar para você algumas orientações sobre como proceder durante essa transmissão. Neste webinário, o seu áudio, né, o seu microfone, vai estar bloqueado, para que não haja nenhuma interferência aí durante a palestra. A comunicação vai ser feita de que forma? Vai ser feita pelo bate-papo, pelo item lá no painel de controle, perguntas. Você pode mandar a sua pergunta para a gente, a nossa produção vai repassar aqui e vamos direcionar a sua pergunta para o nosso convidado. Bom, algumas perguntas, quando forem enviadas, devem ter o seu nome, a sua cidade, onde você está acompanhando aí nosso webinário, e também a sua empresa. Fique à vontade, a gente vai passar aqui para que os outros participantes possam conhecê-lo. Bom, para quem estiver no nosso webinário acompanhando, vai ter um certificado de participação. Só que você tem que ficar 60% do tempo logado aqui com a gente e acompanhando o nosso debate. O sistema faz isso automaticamente, ok? Você não precisa ficar contando aí, será que eu já atingi 60%? Eu tenho que sair para uma reunião, etc. Não, o sistema ele registra quando você entra e quando você sai da sala do palestrante, ok? Quem está acompanhando pelo celular e não está tendo a imagem aí, fique tranquilo, você vai acompanhar com o áudio e pode participar da mesma forma. Vai depender também aí da sua conexão. No nosso webinário, ele está sendo gravado, então vai estar disponível depois no portal da Rede Tribuna, no www.tribunaonline.com.br. E por fim, caso caia a transmissão, lembrando que está todo mundo conectado, né? O mundo está conectado. Pode ser que aconteça. Não saia da sala, permaneça aí, que logo vamos retornar com a nossa transmissão. A nossa produção reinicia aqui todos os trabalhos, ok? Bom, agora a gente vai passar então para o nosso palestrante, nosso convidado de hoje, no nosso
tema que está já na segunda edição, né, no nosso novo normal, com essa pandemia aí do novo coronavírus. O seu dinheiro na era da economia instável e juros mais baixos da história. Quem fala sobre esse tema para a gente é o Paulo Henrique Correia. Ele é sócio fundador da Valor Investimentos, é economista formado pela UFES, pós-graduado em Finanças Corporativas e tem mestrado em Gestão Empresarial pela FGV do Rio de Janeiro. Ô, Paulo Henrique, boa tarde a você, seja muito bem-vindo, hein? Muito boa tarde a todos os participantes. Gostaria primeiramente de agradecer à Rede Tribuna pelo convite e a participação nesse excelente evento, nessa série de eventos que vocês têm desenvolvido. Parabéns. Ok, Paulo. Nesse momento fica com você, então. Aí a câmera e o microfone são todos seus. Muito obrigado, Emerson. Vamos lá, minha gente. Muito boa tarde mais uma vez. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a questão do dinheiro, dos investimentos nesse novo formato, né, de desafiante cenário que a gente está passando agora, de taxas de juros baixas, como nunca tivemos no país, e também uma economia relativamente volátil e incerta daqui para frente, né? Eu acho que vários de vocês acompanharam o que aconteceu, principalmente nos mercados de ativos de mais risco, pelo mundo afora, as bolsas de valores ali no mês de março e abril batendo mínimas, os mercados à flor da pele, o câmbio explodindo, e de fato a gente tem um pano de fundo bastante turbulento, né? E a ideia aqui hoje é justamente discutir um pouquinho, eu acho que primeiramente vale a pena a gente falar um pouco desse pano de fundo, do que está acontecendo no Brasil e no mundo com relação às perspectivas econômicas e ao cenário econômico, falar também como daqui para frente a gente se comporta, principalmente no que tange a questão dos investimentos, né? Antes, no Brasil, eu acho que a gente tinha um cenário bastante mais favorável quando a gente falava pela ótica do investidor. Nós tínhamos os melhores dos mundos, que era justamente uma taxa de juros super elevada, investimentos relativamente seguros, né? Por exemplo, o título do Tesouro, que é uma modalidade de investimento que é considerada com menor nível de risco no Brasil, era muito simples você comprar e com taxas de juros muito elevadas e investimentos líquidos. Só que essa realidade mudou, né? Realmente a gente tem taxas hoje muito mais baixas e esse cenário está bastante desafiador, que em vários momentos a gente, com essa taxa de juros, não consegue nem corrigir o nosso poder de compra, que é justamente a inflação. Então, vou pedir para passar para o próximo slide, para a gente falar um pouquinho o que está acontecendo no mundo e o impacto do coronavírus, né, nas economias. Esse gráfico mostra, só para ilustrar, né, a produção industrial no mundo, dos mercados mais desenvolvidos. A gente está falando aí principalmente dos Estados Unidos, que é essa linhazinha azul, da China, dos Estados Unidos, que é a linhazinha verde, da China, que é a linha vermelha, e da União Europeia, que é a linha azul, né? E a gente vinha ali no mundo, desde a crise de 2008, os bancos centrais do mundo todo adotando uma política monetária mais expansiva, com juros muito baixos, tentando estimular a economia. Das economias do mundo, a China e os Estados Unidos, né, até o coronavírus, foram as economias que vinham crescendo bastante. Os Estados Unidos, pré-coronavírus, tinha um nível de atividade econômica bastante elevado, praticamente em pleno emprego, com níveis de crescimentos bastante satisfatórios nos últimos anos. A Europa vinha ali de lado, em banho-maria, e a China vinha levemente desacelerando. Então, o que eu quero mostrar com isso é que não existia, até o corona, pelo menos, nenhum risco de ruptura dos mercados globais. E, realmente, quando a gente vê ali a produção industrial, o que aconteceu é que a doença chegou primeiramente ali na Ásia, né? Então isso impactou muito fortemente os mercados da China. A gente teve uma desaceleração da atividade econômica muito brusca, que é esse V que a gente está vendo, e a Ásia, mal ou bem, saiu mais rápido dessa doença, conseguiu recuperar os níveis de produção e de atividade econômica que vinham próximo, né, do que vinham tendo antes da crise do corona, e a doença começou a se alastrar pelo mundo, primeiramente pela Europa,
A gente viu números horrorosos, né, de mortos e infectados, tanto na Espanha como na Itália. Algumas economias acabaram sofrendo um pouquinho menos, a Alemanha é um exemplo deles, mas realmente foi algo bastante preocupante que impactou muito os mercados e a atividade econômica de uma forma geral. E depois, ali da Europa, isso veio para o hemisfério sul, né? Tanto os Estados Unidos como a América do Sul, e de fato a gente acabou até fechando um pouquinho antes ali a nossa economia do que alguns entendem que deveria ser o momento correto para se fazer, e a gente até hoje está tá passando por esse momento bastante turbulento. Então, a ideia aqui desse gráfico é justamente mostrar qual o impacto do corona. A atividade na Ásia voltou praticamente a níveis anteriores, a Europa ainda vem se recuperando, os Estados Unidos mais lentamente, porque a doença começou principalmente em alguns estados como Nova York, enfim, os Estados Unidos é bastante grande e bastante populoso, isso acabou se alastrando para outros estados, então você tem estados que de fato estão saindo do problema e outros estados que estão com níveis de infectados e de mortos e até mesmo de ocupação de leitos de hospitais bastante elevados, né? Próximo, por gentileza. Opa. Próximo slide. Opa. E aí a gente está olhando um pouquinho, né, do PIB do Brasil, Produto Interno Bruto, que é a medida de tudo que se produz de bens e serviços na economia brasileira. O Brasil estava um pouco fora do ciclo, né, enquanto os países, os Estados Unidos, por exemplo, vinha crescendo bastante nos últimos anos. O Brasil sofreu, o anterior, por favor. O Brasil acabou tendo uma crise muito aguda ali a partir de 2014, né, principalmente pela política de gastos excessivos por parte do governo. A gente teve um descontrole fiscal muito grande. E logo após a mudança de presidente, né, que houve o impeachment da então presidente Dilma, houve uma mudança nas direções de política econômica no Brasil e, de fato, a gente começou a recuperar um pouco da crise que a gente vinha enfrentando. Então, a gente chegou a atingir número recorde de desempregados, atividade industrial caindo bastante, a gente pode ver pelo gráfico ali, em 2014, logo após a eleição, até logo depois da saída da presidente, a gente teve meses muito ruins ali naquele período e, de fato, houve uma mudança dos rumos da política econômica e a gente começou a ter uma pequena recuperação da economia, tá? A gente também, paralelo a isso, por uma questão de direcionamento da política fiscal, né, de controle das contas públicas do governo, dos gastos, a gente começou a ter uma melhora da percepção dos estrangeiros com relação ao país, uma agenda de reformas que é muito importante, principalmente para conter o avanço do desequilíbrio das contas públicas, um pouco mais clara, e aí, de fato, a gente teve uma pequena retomada da economia, e no ano passado, né, que acreditava-se que fosse um ano um pouco melhor, ainda a gente teve um crescimento muito tímido, andou um pouquinho de lado, e um crescimento muito tímido, então a gente estava um pouquinho atrasado. A gente surfou lá entre 2010 e 2009 uma onda muito positiva do Brasil, quando a gente falava do mercado de commodities do mundo, principalmente minério, soja, né, tanto commodities agrícolas como minerais, que o Brasil é grande exportador, e o preço desses ativos estavam bastante elevados no mercado, isso logo pós-crise, eles tiveram uma recuperação relativamente rápida, e aí depois a gente entrou na crise, teve uma desaceleração, e a gente estava um pouco atrasado nesse ciclo, quando comparado, por exemplo, com os Estados Unidos. E o que aconteceu é que, de fato, a gente estava num rumo relativamente interessante, o Banco Central já vinha fazendo alguns ajustes em termos de taxa de juros, a gente já vai comentar sobre isso um pouco mais à frente, e isso para tentar, de fato, estimular a economia, né? Muita gente pergunta, mas como que os juros baixos, como é que essa política monetária de aumento e diminuição de juros, ela acaba influenciando na atividade econômica? Primeiro, pelo lado do consumo, né? Se a taxa de juros fica mais barata, o crédito fica mais barato, as pessoas tendem a consumir mais, porque para tomar um crédito, um financiamento, seja de comprar uma casa própria, seja um financiamento, um crédito para a compra de um bem durável, né? Como ele fica mais barato, as pessoas tendem a consumir mais.
E pelo lado do investimento, né, quando você tem taxas de juros muito altas, o empresário industrial, por exemplo, ele tem a opção de deixar o dinheiro no banco aplicado a juros elevados ou investir na produção, seja aumentando a sua fábrica, seja abrindo um novo negócio. Então, de fato, os juros elevados acabam inibindo os investimentos, né? A partir do momento que a gente começou a ter uma diminuição de taxa de juros, e logo à frente, de novo, a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso, o empresariado, de uma forma geral, começou a olhar esse custo de oportunidade, que é justamente a diferença entre a oportunidade que ele tem de investir recursos no mercado financeiro anteriormente a juros um pouco mais elevados e a oportunidade de investir, e de fato o investimento produtivo ele passa a ser mais atrativo num cenário de juros mais baixos. Então a gente começou a ter um certo destravamento da economia, vários empresários, vamos dizer, desengavetando alguns projetos de investimento que durante muito tempo estavam em stand-by, né, vamos dizer assim, e realmente a gente começou a ter algumas contratações, então o número de desemprego acabou diminuindo no primeiro momento, alguns investimentos importantes, atração de capital externo para alguns setores da economia, e de fato a gente estava surfando uma onda relativamente boa no Brasil, até que veio a doença ali em finalzinho de janeiro, fevereiro e ali logo em março, e acabou de fato jogando um balde de água fria em cima de tudo isso, tá? Próximo slide, por gentileza. E esse gráfico do PIB anterior justamente mostra a queda da atividade econômica pós-corona. Isso aí, né, o comportamento da inflação no Brasil. A inflação sempre foi um fantasma para a gente. De fato, a gente tinha uma inércia inflacionária ali pré-Plano Real. A gente experimentou alguns planos econômicos não tão bem sucedidos, a gente era acostumado, de fato, a ter inflação muito elevada e acabava o nosso dinheiro não valendo, perdendo o poder de compra ao longo do tempo, né? Essa inércia foi quebrada ali no início do Plano Real, em 94. Houveram alguns governos que, mal ou bem, trataram muito seriamente a questão tanto do equilíbrio das contas, que é a questão fiscal, de política fiscal, quanto a política monetária para tentar estimular a economia, alguns casos bem-sucedidos, outros nem tanto, né? E, de fato, quando a gente teve a saída da presidente Dilma, né, o impeachment da presidente Dilma, então o presidente Temer colocou um time no Ministério da Economia, no Banco Central, um time que o principal objetivo seria, no primeiro momento, dar uma clareada maior para o investidor com relação ao ajuste de contas públicas. Então, foi criada uma agenda de aprovação de reforma da Previdência, foram colocadas em pautas, pelo menos prioritárias ali, algumas reformas importantes que o país precisava conquistar para, de fato, destravar a questão do crescimento do gasto público, né? E aí, de fato, começou a haver um espaço para que o Banco Central começasse a diminuir taxas de juros. Então, a gente saiu de taxas de juros ali no governo Dilma, a gente tinha uma Selic, né, que é a taxa básica de juros que é definida pelo Banco Central, pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, para que as operações de crédito, de compra de títulos públicos sejam feitas, por volta de 14%, e aí a gente começou a ter queda na taxa Selic, principalmente ancorado pelos números de inflação, que é justamente o slide que a gente está vendo agora, e aí essa inflação mais baixa, não necessariamente por algum mérito de política fiscal no primeiro momento, mas justamente porque a gente vinha com atividade econômica muito baixa, né, muito lenta, por conta da crise que enfrentamos ali em 2015, 2016, e de fato, quando começou-se a sinalizar que haveria uma rigidez fiscal um pouco maior e que a economia precisava de um ajuste para que voltasse a crescer de forma um pouco mais sustentável, a gente começou também, em paralelo a isso, a ver, lógico, o Banco Central seguiu sempre a meta inflacionária, que é o seu objetivo para a definição de taxa de juros, mas a gente começou a ver uma inflação mais ancorada e hoje a gente tem visto tanto a inflação atual como as perspectivas
de inflação para frente bastante ancoradas por volta de 2% ao ano. Próximo slide, por gentileza. E o que acabou acontecendo foi justamente o que a gente comentou anteriormente, né? Esse gráfico é a trajetória da taxa Selic, que é a taxa de juros definida pelo Banco Central, que a gente chegou a ter ela ali pouco antes de 2015, 2016, por volta de 14% ao ano, né? Em momentos anteriores, a gente está vendo o gráfico um pouco mais longo, aí de 2000 até agora, em alguns momentos também muito mais elevado do que isso, mas, de fato, a gente começou a ter espaço para uma taxa de juros menor, né? O Banco Central, com o objetivo de tentar estimular a economia, fazer com que as pessoas consumissem um pouquinho mais, diminuir o custo do crédito para o empresário, para estimular também investimento e até mesmo você acaba gerando renda e emprego no segundo momento, fez um dever de casa de começar uma redução bastante elevada de taxa de juros, até que o novo presidente entrou, a nova equipe econômica com a mesma agenda, um pouco mais austera em termos fiscais, e até que a gente está nesse menor nível de taxa de juros, justamente ancorado pelos índices de inflação baixos que a gente vem experimentando. Hoje a taxa Selic está em 2,25% ao ano, é a menor taxa que a gente tem nos últimos anos. Eu acho que o Brasil nunca teve essa taxa em momento nenhum da história. E aí, de fato, a gente começou a se aproximar das economias mais maduras, né? A gente que sempre ouviu falar que no mundo inteiro que os mercados mais desenvolvidos tinham taxas de juros próximas a zero, em alguns casos até taxas de juros negativas, justamente por conta dos bancos centrais dessas regiões adotarem uma política monetária expansiva, né, justamente para tentar estimular a atividade econômica, acabou agora, principalmente agravada pelo corona, né, o Banco Central também tentando estimular a atividade econômica, trazendo a taxa de juros do Brasil para um nível mais baixo de 2,25% ao ano. Próximo, por gentileza. E aí, justamente, tem aquela pergunta, né? Como é que ficam nossos investimentos daqui para frente? Como a gente falou no início, nós tínhamos o melhor dos mundos no Brasil quando a gente tinha taxas de juros mais altas, que era rentabilidade altíssima, com risco muito baixo, né? Como a gente falou, você comprava um título do Tesouro, que é um investimento com o menor nível de risco do Brasil, em determinadas épocas a 14%, 15% ao ano, e você tinha liquidez, isso é, se você precisasse vender aquele título a qualquer momento, você teria liquidez no mercado para vender. Então, a gente, praticamente, grande parte da poupança dos brasileiros estava em caderneta de poupança, né, a tradicional caderneta de poupança, e muita gente entende que seja um investimento com menor nível de risco no Brasil, o que não é verdade, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso também, e tinha grande parte ancorada, seja em títulos do Tesouro ou até mesmo em fundos de renda fixa, que no final do dia acabavam comprando esses títulos do Tesouro, né? Investimentos super rentáveis, com nível de risco muito baixo e com bastante liquidez. E praticamente o que a gente estava fazendo no final do dia, nós investidores, era o quê? Financiando a dívida pública, comprando títulos do governo, no final da ponta, seja via fundo ou seja diretamente. Só que esse cenário mudou bastante. Agora, quando você compra um título do governo ou algum título de renda fixa e te entrega ali praticamente a rentabilidade da taxa Selic, que é de 2,25% ao ano, praticamente a gente não consegue corrigir a inflação. A gente viu nos slides anteriores que a inflação está rodando hoje por volta de 2 e pouquinhos por cento ao ano. Então, quer dizer, se eu compro um título que me remunera 2,25% ao ano, pago ali meu imposto de renda da aplicação financeira e tudo mais. Quando eu vejo a rentabilidade líquida daquele título, né, e comparo com a inflação, no final da história você está até mesmo, em alguns casos, perdendo o poder de compra. Isto é, o teu investimento não está corrigindo nem, pelo menos, a inflação. E aí, nesse novo cenário mais desafiador, é que, de fato, a gente precisa ter um pouquinho mais de jogo de cintura na hora de investir e diversificar seus investimentos, e a gente vai falar agora um pouco mais sobre isso. Esse gráfico que eu estou mostrando agora é justamente para mostrar, né, a linha amarela é a taxa Selic, aquela taxa de juros que a gente falou anteriormente, e a linha preta é o dividend yield. O que é o dividend yield?
As empresas que são listadas em bolsa de valores, né, no Ibovespa, que é o índice que mede o comportamento das ações mais negociadas na bolsa, essas empresas elas pagam dividendos. O que são dividendos? É aquela parcelinha do lucro que as empresas distribuem para os seus sócios, para os seus acionistas. Então, quando a gente compara, né, o valor, o preço de uma ação hoje e olha o quanto de dividendo, que é a parcela do lucro, essa empresa pagou para o acionista nos últimos 12 meses, esse número está por volta de 4%, 5% nos últimos 12 meses. E o que está acontecendo agora, pela primeira vez no país, e isso é, em alguns países, uma normal, né? A gente tem visto que você comprando uma ação, em alguns casos, pelo preço de hoje, a perspectiva de dividendos que você vai receber nos próximos 12 meses, ela é maior do que a própria taxa Selic, que é a taxa de juros do país. E o que faz isso? O que as pessoas começam a pensar nesse momento? Poxa, de fato, se eu tenho um investimento em renda fixa, né, que hoje é o menor nível de risco do Brasil, né, o título do Tesouro, por exemplo, ou um CDB de um banco, ou até mesmo uma caderneta de poupança, e esse investimento não está nem me remunerando a inflação, que é o poder de compra que eu vou ter ao longo do tempo, eu preciso me mexer. Então, aquelas pessoas que sempre tiveram praticamente todo o seu recurso aplicado em renda fixa, começaram a olhar alternativas ao renda fixa, isto é, montar um portfólio de investimentos um pouco mais diversificado e começaram a olhar investimentos até mesmo de mais risco. Né? E o muito importante disso é o seguinte, não é você pegar, poxa, a taxa de juros está muito baixa, eu vou pegar todos os meus recursos e colocar em ações, né? E ir logo para o mais arriscado. Muita gente não sabe que existem muitas classes de ativos, né, de investimentos, muitas categorias de investimentos que também têm risco um pouco maior do que o renda fixa, mas estão no meio do caminho ali, não tem nem tanto risco como, por exemplo, renda variável. Então, se a gente pudesse dividir o mundo de investimentos no Brasil, a gente dividiria da seguinte forma. Nós temos os investimentos de renda fixa, que são aqueles investimentos mais conservadores, e aí são formados, como a gente já falou, pela poupança, pelos títulos do Tesouro, pelos títulos de emissão bancária, CDBs, LCIs e LCAs, que são emitidos pelos bancos. A gente tem também um mercado de títulos de dívida corporativa. Então, tem várias empresas, muitas delas aí, inclusive que a gente viu, são patrocinadores aqui do evento, que emitem títulos de dívida e pagam uma taxa de juros por isso, né? Esse a gente considera o mercado de crédito privado, que é a renda fixa. No meio do caminho ali, se a gente pudesse considerar com risco médio, a gente tem fundos multimercados, e a gente pode explicar um pouquinho mais o que esses fundos fazem, fundos imobiliários. E do outro lado, né, no lado de mais risco, a gente tem os mercados de renda variável, ou seja, investimentos em ações. Hoje existem diversas modalidades nesse mundo, nas 3 categorias, e o que eu estava dizendo anteriormente, a máxima agora é justamente, a gente precisa diversificar nossos investimentos. E como é que a gente faz isso? Justamente olhando os objetivos de cada um. Cada um tem um objetivo com os recursos que estão sendo aplicados. Tá? Seja lá para uma aposentadoria, seja um recurso, uma parte dos recursos que você vai ter, de repente, para comprar um bem daqui a 1 ano, 2 anos, uma poupança que você esteja fazendo para mandar o filho estudar no exterior, ou para pagar uma faculdade de um filho aqui. Então, depende muito dos objetivos de cada um. Não existe receita de bolo que se encaixe para todo mundo. Na verdade, o que a gente tem que fazer é entender os objetivos de curto, médio e longo prazo que cada um tem, olhar o perfil de risco, isto é, o quanto aquele investidor está disposto a correr de risco, porque a gente sabe que, dentre essas diferentes classes de ativos, o comportamento do preço desses ativos é completamente diferente quando a gente olha no mês a mês. Algumas pessoas têm um pouco mais de apetite a risco e investir em ações, outras um pouco menos, né? Então, juntando essas duas coisas, os objetivos que cada investidor tem, e olhar essas oportunidades de classe de ativos e de risco, a gente tem que fazer uma boa diversificação. Aquela velha máxima da vovozinha, né? Nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. Do mesmo jeito que a gente diversifica os nossos investimentos, seja
em títulos de renda fixa, em ações, em fundos, no mercado imobiliário. Eventualmente tem pessoas que gostam de investir no mercado imobiliário, seja comprando uma loja para alugar, seja comprando terreno. Enfim, vale a pena você diversificar dentro dessas classes de ativos. Como a gente falou, em cada classezinha de ativo dessa existe uma enormidade muito grande de produtos. E hoje, falando desse diferencial de taxa de juros, quando a gente olha o Brasil com relação ao mundo, dado que a gente tem uma taxa Selic de 2,25% ao ano, a realidade de se investir no Brasil hoje não é muito diferente do que se investir lá fora. Aí você me diz, não, Paulo Henrique, mas poxa, para investir lá fora você precisa ter grandes somas de dinheiro. Não é verdade. Hoje existe uma grande oferta de produtos, de fundos, aqui no Brasil, que investem no exterior. Então, até mesmo com pequenas somas de recursos, talvez 500, R$1.000, R$2.000, você consegue montar uma carteirinha de investimentos, considerando todas as classes de ativos que a gente falou anteriormente, e algumas delas até mesmo com investimentos no exterior. Por que isso é interessante? Porque, de fato, você está diversificando o teu risco. Né? Aquela história de não colocar todos os ovos na mesma cesta vale também pelas questões de países onde esses ativos estão situados. Né? Às vezes, o mercado acionário brasileiro pode ter um comportamento diferente do mercado acionário nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Europa. Então, por que não, quando você montar um portfólio, à medida que você vai sofisticando esse seu portfólio, por que não ter ativos investidos no exterior? E, de novo, a gente consegue fazer isso hoje em dia com fundos daqui do Brasil que compram ativos no exterior, que operam lá fora. Certo? Próximo, por gentileza. Esse slide, acredito que esteja um pouquinho pequeno, mas ele serve justamente para mostrar como que foi o comportamento de cada classe de ativos, falando de Brasil especificamente, ao longo do tempo. Né? A gente tem um gráfico de 2011 até 2020, e cada quadradinho desse, de uma cor, ele representa uma classe de ativos. Então, por exemplo, lá em 2011, esse quadradinho azul que está em cima, são os títulos indexados na inflação. Né? O cinza logo embaixo são os pré-fixados, o verdinho é o dólar, enfim, e as demais classes de ativo embaixo, né? Até renda variável, que foi a pior dessas, que é essa roxinha que está embaixo. E vocês podem ver ali, né, de 2011 a 2015, renda variável foi o pior investimento, quando a gente olha o índice Bovespa, né, que é o índice que mede o comportamento das ações, foi o pior investimento de 2011 a 2015. Repare que logo no ano seguinte, ali 2016, como a gente comentou anteriormente, justamente por algumas mudanças de cenário e até mesmo por condução de política econômica, a gente teve a renda variável figurando como o primeiro do ranking ali nos anos. Então, para que essa tabela e esse gráfico eles mostram? Que a diversificação é super importante. Por quê? Não tem como você acertar, esse ano o melhor investimento vai ser renda variável, ou vai ser um título indexado à inflação, ou vai ser um título indexado ao CDI, que é a taxa Selic, ou vai ser o dólar. Né? Você pode olhar que eles se confundem aí, ano após ano, cada ano um está no topo do ranking e tem comportamentos diferentes. Isso mostra mais uma vez a importância da diversificação. Imagina só se a gente tivesse investido somente numa classe de ativo, ou no renda fixa tradicional, ou só em renda variável, ou só em dólar. Justamente isso mostra que a gente não seria um ganhador pensando no longo prazo. Né? E aí, a importância da diversificação, ela vale, seja para um investimento de prazo um pouco mais curto, né? Ainda mais nos momentos de incerteza que a gente está vivendo a partir de agora, a gente não sabe o que vai ser da economia nos próximos 3, 6 meses, a gente tem uma pequena noção, mas ninguém consegue precisar nada. Né? Hoje mesmo a gente já viu algumas notícias da Ásia, que estão preocupados com o segundo surto da doença. Então, se isso de fato acontece, as perspectivas mudam todas. Então, muito importante que você faça uma diversificação para você diluir o risco do seu investimento. Né? Aquela história de nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, é sempre importante você ter no seu portfólio. Os recursos de mais curto prazo, não tem jeito. Você vai ter que colocar investimentos atrelados à taxa Selic ou CDI, porque são investimentos que não têm tanta volatilidade de preço.
né? Não tem tanta variação, tanta alternância de preço, então é muito importante que você tenha. Quando eu falo curto prazo, são recursos que eventualmente você vai precisar utilizar entre 6 meses, 1 ano, talvez até 1 ano e meio, 2 anos, né? Então, se você tem uma parte dos seus recursos que você pode vir a utilizar, seja aquela reserva de emergência que você mantém nos seus investimentos, né? Eventualmente você precisa comprar alguma coisa, ou ter algum gasto de saúde, ou ajudar um parente e tudo mais, é importante que você mantenha sempre uma reserva de emergência, e nessa reserva não tem jeito, tem que estar atrelada a investimentos de renda fixa que são mais previsíveis. Aqueles investimentos de mais médio prazo, né? De novo, sempre olhando os objetivos que o investidor tem de curto, médio e longo prazo. No médio prazo, a gente já pode ir para um grauzinho de risco a mais. Por exemplo, fundos multimercados. O que são fundos multimercados? São fundos que o gestor ele tem a flexibilidade de investir nos mercados de renda fixa, no mercado de câmbio, dólar ou euro, por exemplo, e no mercado de renda variável, ou seja, em ações. O gestor olha o cenário macro, faz as suas análises, entende quais são os principais comportamentos da atividade econômica, as perspectivas um pouco para frente, e monta posições no fundos para tentar ganhar dinheiro com essas alocações, né? Então, de novo, os multimercados, eles estariam numa categoria de médio risco, podemos chamar, entre renda fixa e renda variável, e também dentro da categoria multimercados você tem uma série de fundos com estratégias distintas e com volatilidades distintas. Isso é, você tem fundo que vai tentar te entregar 2 vezes a taxa Selic, tem fundos que vão ter um pouco menos de volatilidade, vão tentar te entregar 1,5 vezes a taxa Selic, outros vão tentar te entregar 3, 4 vezes, depende muito do fundo. Então, sempre é importante que você conheça muito bem os produtos que você está investindo. E existe uma série de informações disponíveis hoje por internet, as empresas de assessoria de investimentos, os próprios bancos, as corretoras, que podem prestar essa informação e te ajudar na escolha desses fundos. Outra classe de ativo de risco médio que a gente pode colocar são os fundos imobiliários, né? O brasileiro, de uma forma geral, ele tem muito conforto quando investe no mercado imobiliário. E, na verdade, os fundos imobiliários fazem exatamente o que nós fazemos quando vamos investir no imóvel. Por exemplo, os fundos eles compram lojas ou salas comerciais em grandes centros, principalmente, e alugam para empresas. O fundo é dono daquele imóvel, esse imóvel fica escriturado em nome do fundo, e nós, os cotistas, investidores que alocamos recursos nesses fundos, né, para que faça frente à aquisição desses imóveis, vamos receber todo mês rendimentos provenientes de aluguéis, né? Então, existem vários tipos de fundos imobiliários. Então, você tem fundos imobiliários que são detentores de galpões logísticos, são alugados para grandes empresas, e aí os cotistas recebem ali o seu aluguel. Você tem fundos que são focados em lajes corporativas, escritórios nos mais grandes centros que são alugados para grandes empresas. Você tem fundos de shopping center, por exemplo. Você tem fundos de agências bancárias, isso é, o fundo detém uma carteira de lojas, de agências que são alugadas para os grandes bancos do Brasil. Então, tem várias categorias de fundos imobiliários e a gente considera também um investimento de risco médio. Por quê? Você tem uma certa volatilidade no preço das cotas, porque elas são compradas em bolsa, são negociadas em bolsa de valores. E também, mas por outro lado, você tem a segurança de recebimento de rendimentos mensais, né? Mas, de novo, lógico, você tem que se informar qual é o fundo que você está comprando, quais os ativos que compõem a carteira daquele fundo, para que você não tome uma decisão errada, né? E aí, vou para os investimentos de mais risco, a gente tem os investimentos de renda variável, né? Investimentos aqueles que são basicamente no mercado acionário, que você pode tanto entrar como cliente de uma corretora e comprar ações diretamente na bolsa, como investir via um fundo de ações ou um clube de investimento em ações. Muitas pessoas que às vezes preferem delegar a gestão desses recursos para um gestor de fundo, tem excelentes gestores hoje no Brasil, com fundos que entregam rentabilidades bastante interessantes, e pessoas que são super experientes, que estão fazendo todas as análises das empresas que compõem o portfólio do fundo, por que comprar aquele papel,
qual a rentabilidade esperada para aquela empresa. Nesse momento de corona, ainda mais que você tem que ser um pouco mais seletivo quando você vai comprar uma ação de uma empresa, de quais os setores investir, quais são aqueles setores que são mais resilientes à crise, né, quais empresas são menos impactadas, talvez empresas que têm alguma exposição internacional, receitas em dólares, acabam sendo alguns vencedores de toda essa confusão. Então, você pode, tanto você mesmo, e aí a quantidade de informação disponível via internet, ela é bastante vasta, tanto de análise de empresas, de ações, dentro dos sites das corretoras, dos bancos, como você pode investir também via um fundo de ações que você paga uma taxinha de administração para um gestor fazer essa seleção para você. E no Brasil, como eu disse, tem gestores bastante talentosos aí. Próximo slide, por gentileza. E aí, diferentemente de outros anos, né, eu só botei esse gráfico aí para ilustrar o seguinte. O que acontecia quando havia uma crise no Brasil, em 2008 foi a última, a mais relevante delas, quando a gente tinha uma queda bastante elevada nos mercados, nos preços das ações, o investidor pessoa física, principalmente, corria da Bolsa Brasileira, né? As pessoas vendiam os ativos porque não tinham estômago, entre aspas, de aguentar aquelas oscilações muito bruscas. A gente realmente passou semanas muito ruins ali no mês de março desse ano. A gente viu a Bolsa acionar vários circuit breaks, que são o quê? Justamente a Bolsa ela tem um mecanismo de proteção que quando as ações elas caem 10%, o índice Bovespa cai 10% durante o dia, o pregão da Bolsa é estopado, né? Ele é parado e aí, de fato, demora-se mais um pouquinho para voltar ao normal, para que os agentes deem uma respirada, uma repensada, para que não seja uma queda de ladeira abaixo, né? Uma queda livre. Então, de fato, ali o que acontecia até a última crise, né? Até março, toda vez que a gente via semanas ou dias ruins na Bolsa, isso afastava muito os investidores, pessoas físicas. Principalmente, como a gente já falou também anteriormente, atraídos pela questão dos juros elevados. Poxa, eu não vou deixar meu dinheiro em bolsa se eu tenho uma aplicação aqui que me rende 14% ao ano, com risco muito baixo. Eu prefiro ficar no meu porto seguro, que era o renda fixa ali, o CDI, do que correr esse risco de volatilidade dessas ações. Só que agora o cenário mudou muito. A gente, desde 2018, ali no final de 2018, a gente tinha praticamente 700 mil CPFs na Bolsa, e hoje, pós-crise, a gente tem cerca de 2,5 milhões de CPFs nas bolsas. E aí, gente, o que aconteceu foi justamente diferente das outras épocas. Entendo eu, e os números provam isso, que muitos entenderam ali em março, quando a Bolsa, né, que estava por volta de 120 mil pontos pré-coronavírus, chegou a bater números próximos a 60 mil pontos, isto é, na média as ações se chegaram a desvalorizar 50% do seu valor. Muitos entenderam aquilo ali como uma oportunidade. E certamente muito influenciados pela taxa de juros, né? Muitos olhando, poxa, se eu deixar meu dinheiro aqui no renda fixa, ele só vai me render daqui a um ano 2,25% ao ano, então é muito pouco, vale a pena correr um pouco mais de risco. Então a gente viu dois movimentos. Viu o número de CPFs aumentar abruptamente na Bolsa, saindo lá no final de 2018, como a gente falou, de 700, 800 mil CPFs para 2,5 milhões de CPFs, né? E também na carteira e no portfólio de investimentos dos clientes, uma procura muito elevada de ativos de mais risco, de fundos de ações, de clubes de investimentos, de fundos multimercados, do mercado imobiliário de uma forma geral. Então a gente teve uma mudança no perfil e no comportamento dos investidores. Isso, de fato, mostra que as pessoas entenderam um pouco como funciona o jogo dos investimentos, né? Não o jogo no sentido de jogar, né? Mas como funciona a dinâmica, e viram uma oportunidade naquele momento de ações na metade dos preços como uma oportunidade. Quando você olhando 2, 3, 5 anos na frente, que de fato é quando os investimentos em bolsa rendem bons resultados, que é sempre olhando o longo prazo, justamente para você tentar mitigar o risco dessas oscilações de curto prazo. Então a gente viu que o brasileiro realmente entrou no trilho dos investidores. Se a gente olhar uma carteira de um investidor conservador americano, europeu, a vida inteira essas pessoas tiveram pelo menos entre 10%, 15%, 20% da sua exposição
em renda variável, e no Brasil isso anteriormente era impensável. O investidor conservador brasileiro, ele tinha todos os seus recursos aplicados em renda fixa, né? Talvez variando ali em fundos de inflação, ou títulos de inflação, e até mesmo títulos atrelados à taxa Selic, e hoje isso já não é uma realidade. Realmente as pessoas estão entendendo que para ter ganho real, isto é, rentabilidade acima da inflação, para você corrigir o seu poder de compra e ganhar um pouquinho mais, de fato tem que ter uma postura um pouco menos conservadora, isto é, um pouco mais aderente ao perfil, a ativos de um pouco mais risco, mas, de novo, sempre respeitando a questão da diversificação e os objetivos de curto, médio e longo prazo e também o perfil como investidor. Próximo, por gentileza. Então, minha gente, eu acho que esse foi o resumo do nosso bate-papo, né? É sempre muito importante, daqui para frente, o desafio é muito grande. A gente entende que o ciclo de juros baixos ainda deve perdurar durante bastante tempo, e o Brasil, de fato, entra nesse rol de países com taxas de juros baixas, né, que as economias mais desenvolvidas já vêm tendo já há bastante tempo. Então, a gente entende que cada vez vai ser mais latente que os investidores aumentem os riscos dos seus portfólios, tenham uma visão de mais longo prazo nos seus investimentos, né? Sempre respeitando a questão do perfil, como a gente falou, e mais do que nunca, a diversificação nunca foi tão importante. Primeiro, pelo risco de estar aplicado numa única classe de ativos, e segundo, com certeza, com relação às incertezas que ainda a gente tem. A Bolsa de Valores, como a gente falou, ela bateu ali os mínimos em março de 60 mil pontos praticamente. Hoje ela já está de volta aos 104 mil pontos, mas a gente não acha que vai ser um céu azul daqui para frente. Realmente ela voltou bastante rápido, né? Tinham ativos extremamente baratos realmente, mas o que a gente entende, se a gente olhar tanto o cenário externo como o cenário interno, tem muitos desafios, muitas notícias, muitas informações, então a gente entende que o mercado daqui para frente certamente vai ter muita volatilidade. Se a gente parar para analisar no mundo, a gente tem eleições americanas que influenciam bastante os mercados financeiros internacionais, a gente tem essa questão de guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, a gente tem a questão da doença que não está resolvida, né, tanto aqui no Brasil, nos Estados Unidos e até mesmo em alguns outros países da América do Sul. E, olhando internamente, a gente tem um desafio muito grande, né? Toda essa instabilidade política que eventualmente sai um ministro e tudo mais, a questão fiscal, né? E a questão de agenda de reformas. A questão do equilíbrio das contas é algo super importante, que essa agenda de reformas é extremamente benéfica para que a gente consiga atenuar esse problema de gastos no Brasil. Muito do custo, né, da dívida pública brasileira foi atenuado justamente pela questão da redução de taxas de juros. Uma grande parte das despesas do governo era justamente para pagar as elevadas taxas de juros que a gente tem, e hoje a realidade já mudou bastante, então isso teve um impacto bastante positivo aí nas contas do governo, mas de fato, se a gente não continuar com uma agenda de reformas positiva, a gente não consegue fazer com que o país, de fato, tenha o equilíbrio nas contas, e aí, no segundo momento, a gente pode vir a ter algum problema com relação ao desequilíbrio de contas. Então, é super importante que essa agenda continue andando. Então, minha gente, eu acho que foi isso. O pano de fundo disso tudo, a questão da diversificação e a questão do novo normal, né, com relação aos seus investimentos. Então, eu quero abrir aí para perguntas. Por favor, estou à disposição. Ok, Paulo. Estamos de volta agora com a parte das perguntas, né? E a gente já vai fazer aqui o convite ao nosso primeiro convidado aqui para fazer as perguntas. É o Júlio César Maciel. Eu já vou chamar o Júlio César Maciel Raimundo, que é diretor de finanças corporativas da Suzano. Boa tarde, Júlio. Tudo bem? Boa tarde, Emerson. Boa tarde, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês nesse programa. Eu queria iniciar agradecendo a Rede Tribuna pela oportunidade, pelo evento que está patrocinando, que está promovendo, e também dar um abraço e um parabéns aí pelo
Paulo pela belíssima exposição que ele deu a todos aqui, aumentando o conhecimento dos investidores nesse momento diferente aí que a gente está vivendo, né? Eu tenho aqui umas duas perguntinhas aqui para o Paulo, mas eu queria antes contar um pouquinho, em 2 minutos, se me permitem aqui, um pouco como é que a Suzano, de certa forma, vem se comportando, né? E como que a empresa também enfrentou esse novo normal, essa situação que a gente está vivendo e que ninguém podia esperar, né? A Suzano, como sabe, é uma empresa praticamente centenária que hoje tem uma preocupação com os próximos 100 anos, né? Então, é uma empresa que quer estar fundada em valores, né? No nosso vídeo aí de abertura, a gente teve a oportunidade de reafirmar esses vídeos, esses direcionadores, essas diretrizes que todos nós queremos enaltecer e demonstrar no nosso dia a dia, que são gente que inspira e transforma. As pessoas da Suzano, nós somos cobrados por transformar nas áreas em que atuamos, gerar e compartilhar valor, e quando falamos disso, estamos falando de toda a rede de stakeholders, né, daqueles que estão envolvidos no nosso dia a dia, seja no mercado financeiro, os nossos fornecedores, os nossos clientes, os nossos funcionários, e uma ideia muito forte, né, que eu acho que tem a ver com o novo milênio, com todas as preocupações que nós temos aí para os próximos 100 anos, que só é bom para nós se for bom para o mundo. Então, esses são compromissos que a Suzano tem. Quando a gente enfrentou e passou a enfrentar a partir de fevereiro essa crise sem precedentes do Covid, nós tivemos preocupações em 3 âmbitos, né? Uma preocupação no nível das pessoas, uma preocupação com o social, com o que está no nosso entorno, e, naturalmente, uma preocupação com os negócios também de quem lida conosco, né? Então, no âmbito das pessoas, nós tivemos praticamente 100% dos nossos escritórios em home office, privilegiando a segurança e evitando a facilidade ou a disseminação do vírus do Covid. Nas nossas fábricas, nós colocamos uma série de novos protocolos, restringindo ao máximo a movimentação de pessoas e de fornecedores, ao mesmo tempo sem prejudicar o nosso funcionamento, mas privilegiando sempre a segurança das pessoas. No âmbito social, tivemos aí uma ação junto aos governos, tanto o governo federal quanto os governos das regiões onde atuamos, no sentido de fortalecer tanto a oferta de serviços públicos de saúde como a prevenção. A Suzano esteve envolvida aí desde a produção de respiradores até a distribuição de respiradores, de máscaras de proteção, de apoio à recapacitação e melhoria dos hospitais nas comunidades. Então, no âmbito social também tivemos. E aí a preocupação também no terceiro eixo, que é dos negócios, que tem um pouco a ver com o que o Paulo está dizendo. Essa foi uma pandemia que praticamente paralisou os negócios. Nós tivemos uma preocupação muito grande com os nossos menores fornecedores, que estão espalhados por várias regiões do Brasil. Aqueles que nós chamamos de hipossuficientes, são aqueles que dependem muito de nós e são muito pequenos. Suzano não poderia virar as costas para esses pequenos fornecedores, então nós atuamos no sentido de dar apoio a mais de 250 desses pequenos fornecedores, desde antecipação de pagamentos até programas de apoio pelo SEBRAE. Então, procuramos montar uma rede de apoio aos negócios. A Suzano tinha condições e entende que tinha responsabilidade mais do que condição, responsabilidade com a rede de stakeholders que ela coloca. Finalmente, é muito importante também uma palavra aqui final de otimismo. O Paulo, ele, de certa maneira, explicitou agora um cenário completamente diferente que nós estamos vivendo, né? Eu já tenho um pouco de cabelo com o Paulo também, quer dizer, eu sou do tempo da inflação, da hiperinflação. Acompanhei a história econômica toda do Brasil nos últimos 30, 35 anos, e o que a gente está vivendo é algo realmente sem precedente, né? A gente nunca teve, Paulo, de fato, uma taxa de juros baixa, inicialmente inflação muito alta, depois passou a ter juro muito alto, sem reserva e vulnerável a ataque especulativo, esse tipo de problema. Então, consertamos o lado externo e ficamos com o juro muito alto. E agora, finalmente, estamos com o juro muito baixo, que traz um novo cenário aí de trabalho. A Suzano, então, reafirma o nosso compromisso com o Brasil. A Suzano é uma construção de décadas, é uma empresa centenária, mas é uma construção de brasileiro, várias empresas que aqui chegaram,
e no caso do Espírito Santo, um destaque absoluto para a nossa atividade em Aracruz. Aracruz foi um orgulho, é um orgulho, na verdade, ela esteve ligada diretamente aí com a história da construção do setor de papel e celulose no Brasil e, posso dizer, no mundo. Durante muito tempo, a Aracruz foi uma empresa de destaque da sua unidade mundial na sua operação. Era uma das maiores plantas de celulose do mundo, investimento de brasileiros, e montou e nos colocou numa posição de competitividade internacional invejável. O Brasil hoje, por intermédio do seu setor de papel e celulose, tem condições de se demonstrar forte, gerar divisas, gerar inovação tecnológica e gerar investimentos. No caso do Espírito Santo, em particular, nós temos um compromisso que fizemos aí com o governo do Estado nos próximos anos de quase 1 bilhão de investimentos, numa estratégia muito bem articulada pelo governo do Estado do Espírito Santo, em que nós nos comprometemos com investimentos importantes aí numa nova planta em Cachoeira do Itapemirim, em toda a expansão da nossa base florestal e também no retrofit da nossa operação de Aracruz, a nossa operação industrial de Aracruz. Esse conjunto de investimentos vai trazer quase 1 bilhão de investimentos, praticamente 1 bilhão de investimentos nos próximos anos para o Espírito Santo, com aumento da arrecadação e geração de empregos. Então, a minha mensagem aqui é um novo normal, eu diria, né, Paulo? Mas é um novo normal que eu diria que no aspecto da economia, dessa nova situação de taxa de juros, né? Que eu queria trazer aqui uma palavra de otimismo. Ela está vivendo uma fase muito difícil, mas eu acho que essa situação, se conseguirmos persistir no trabalho, na solidariedade social, que é algo muito importante e que muitas vezes falta muito no Brasil, e formos resilientes no sentido da disciplina e do trabalho e da competência que o brasileiro tem e traz há muitos anos, tanto do lado do capital quanto do empresariado, eu tenho certeza que a gente pode sair muito melhor do que entramos nessa crise. Eu tenho 2 perguntas para o Paulo, que estão aí ligadas certamente a essa questão da taxa de juros, né? Um é o seguinte, Paulo, muito do que a gente fala, às vezes, do pequeno empreendedor, do pequeno investidor da Bolsa, às vezes ele se confunde propriamente com o microempreendedor individual, né? É alguém que, na verdade, está aplicando um recurso, está aplicando o seu dinheiro, mas, por outro lado, ele é um empreendedor. Ele está ali com um táxi, ou está fazendo um trabalho de empreendimento social, e ele é o próprio empresário, né? Então, e fora isso, quer dizer, a gente tem milhões de pequenos negócios no Brasil, né? A própria Suzano tem mais de 10 mil clientes, muito, muito pequenos. Nessa crise, a gente estendeu mudando as condições de pagamentos, ampliamos crédito, demos oportunidade de renegociação para manter essa cadeia viva. Mas eu queria fazer 2 perguntas para o Paulo, tendo em vista esses pequenos negócios, esses pequenos empreendedores, que deve ser parte aí da nossa audiência, né? O que você acha, Paulo, que é o impacto para o pequeno negócio, o pequeno empreendedor, que muitas vezes se confunde aí com esse investidor, desse cenário novo de taxa de juros baixas, né? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta olhando aí o horizonte de 3 a 5 anos para frente, o que você acha, o que você considera que é algo que poderia mudar para pior, né? Esse cenário de taxa de juros baixa que nós temos hoje e que, sob o ponto de vista do investimento, né, seria bom, de investimento produtivo, né, seria bom que ele continuasse, né? Essas 2 perguntas aí que eu gostaria de fazer a você. Muito obrigado novamente pela oportunidade. Obrigado, Júlio. Excelentes perguntas. Vamos lá. Para o pequeno empreendedor, eu acho que esse cenário de juros baixos é extremamente benéfico, né? A gente sabe ainda de toda a dificuldade que o crédito no Brasil tem de chegar na ponta. Ainda, apesar da gente estar com a Selic nas mínimas, a gente sabe que o crédito na ponta final, tirando as linhas de incentivo do governo, ele ainda não chegou lá, né? Essa redução da taxa de juros, justamente por conta da incerteza, do risco de crédito. Então, os spreads de crédito hoje ainda estão bastante elevados, até companhias super tradicionais e robustas que emitiam seus títulos tiveram uma reprecificação no custo dessa dívida, então realmente os juros estão bem maiores do que eram anteriormente.
apesar da queda da Selic. Mas falando, né, do mercado tendo um pouco mais de previsibilidade, das coisas se ajustando, a economia mostrando sinais de melhora, eu acho que o pequeno empreendedor no Brasil certamente é muito, muito beneficiado. A gente sabe que, principalmente, só as grandes empresas no Brasil que até então tinham acesso a crédito de longo prazo para financiar a atividade produtiva a custos razoáveis, com carência, de fato, que cabiam num fluxo de caixa para que você fizesse frente a investimentos, né? Os bancos brasileiros eles nunca financiaram a pequena e média empresa no Brasil a taxas razoáveis. A gente praticamente via bancos de desenvolvimento e tudo mais, que mercado de capitais que essas grandes empresas têm acesso, que fazia esse papel de financiamento. E eu entendo que com o amadurecimento, né, dessa nova fase da economia com juros baixos, certamente aparecerão novas linhas de crédito a juros mais razoáveis, né, porque você acaba criando um estímulo a empreender. Né? Eu entendo que os juros baixos ele acaba justamente movimentando a capacidade das pessoas de empreender. Aqueles que antes, como a gente já falou, tinham seus recursos nos bancos e viviam de renda, né? País dos rentistas, como o nosso ministro fala, realmente estão repensando e muitos vão tomar mais risco nos seus investimentos líquidos, aí, nessas classes de ativos que nós conversamos, mas muitos vão querer empreender, montar um negócio, montar uma atividade produtiva para que, de fato, consiga remunerar o seu capital e, de fato, fazer com que o seu patrimônio cresça ao longo do tempo. E, certamente, lógico que depende de uma questão conjuntural também, entendo, pelo menos no discurso da equipe econômica, que eles vão fazer vários esforços para fortalecer isso, a gente comece a ter cada dia mais novas linhas de crédito e novas facilidades, modalidades, para que esse juro baixo chegue, de fato, na ponta empreendedora do micro e pequeno empresário no Brasil, que é quem, de fato, move a economia. O setor de serviços no Brasil, por exemplo, é algo extremamente importante para o país e eu entendo que essas taxas de juros elas vão acabar chegando na ponta cedo ou tarde. Tá? Com relação às perspectivas para os próximos 3, 5 anos, como você perguntou, eu entendo que a gente terá ainda um ciclo bastante longo de juros baixos, por consequência, né, de inflação baixa, por consequência de juros baixos. Entendo que isso, de fato, como a gente falou, vai acabar incentivando muito investimento, que vai acabar criando, no segundo momento, emprego e renda. Consumo também deve ser estimulado. E o único sinal dessa história é justamente a questão do equilíbrio fiscal. Né? Como a gente falou, o Brasil vinha mal ou bem fazendo um dever de casa para equilibrar suas contas. Houve uma interrupção, né? Que isso aconteceu com todas as economias do mundo. Os bancos centrais do mundo inteiro tiveram que injetar recursos na economia para tentar minimizar os efeitos da crise do corona. Né? No Brasil não foi diferente, só que quando você tem um país como as economias centrais dos Estados Unidos, a própria União Europeia, que você tem um orçamento mais robusto, contas mais equilibradas, você tem muito mais munição para atacar esse problema, colocando mais recursos na economia. Os Estados Unidos está para aprovar mais $1 trilhão e poucos de dólares aí para injetar no sistema econômico para tentar reativar a economia, ajudar os mais vulneráveis e tudo mais. E no Brasil a nossa capacidade é um pouco limitada, justamente porque a gente já vinha com um problema de contas públicas muito elevado. Mas parece, pelo menos no discurso, que as autoridades monetárias e econômicas do país têm ainda um compromisso muito forte com a questão de equilíbrio das contas públicas, dizendo isso foi um problema momentâneo, específico, para atender e salvar algumas empresas, alguns setores, ajudar os mais vulneráveis, que do dia para a noite acabaram ficando sem emprego e sem a forma de subsistência, e aí, de fato, foi injetado alguns milhões, bilhões de reais na economia, né? E, de fato, para atender naquele momento específico. Se a gente continuar com uma agenda de reformas positivas e o governo continuar sinalizando que tem compromisso com o equilíbrio das contas, entendo eu que esse é o nosso maior grande risco, falando de economia local, que a gente pode ter nos próximos anos. Então, entendo eu que se o governo, de fato, continuar rezando essa cartilha de equilíbrio das contas do governo, de austeridade fiscal, diminuindo o tamanho do Estado, a gente possa ter bons anos daí para frente e certamente não é o Estado como indutor do desenvolvimento, mas sim
o empreendedorismo, como você mesmo bem colocou, né, num cenário de juros baixos e inflação baixa, é que pode dar a dinâmica e o toque de crescimento que a gente tanto espera aí para os próximos anos. Então, eu também estou otimista, o brasileiro é super criativo, ele se adapta muito rápido às coisas e, de novo, imagina só, com todo o contra que a gente tinha, né, de economia de juros muito elevados, a gente já sobressaía, o brasileiro sempre negócios exemplares no país se desenvolvendo. Entendo eu que se a gente entra nesse cenário de juros baixos, o empreendedorismo, as empresas, os vários setores de atividade produtiva no Brasil serão muito beneficiados. Ok. Paulo, temos as participações agora aqui das pessoas que estão acompanhando o nosso webinário. Antes de passar aqui para as perguntas que estamos recebendo pelo bate-papo, tem pergunta de Vitória, tem pergunta de fora do estado, tem mais de 400 inscritos, né, de 10 estados aqui, Bahia, Espírito Santo, tem Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Distrito Federal, enfim, tem gente do país inteiro. Eu vou chamar aqui para conversar conosco também, Paulo, o Ricardo Shoa Matos, diretor da Rede Tribuna. Vou passar agora aqui a palavra para ele poder participar conosco aqui deste debate a respeito do seu dinheiro na era da economia instável e juros mais baixos da história. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado. Paulo, parabéns. Acho que muitas pessoas estão aí se perguntando o que fazer. Né? Muitas pessoas que estão nos assistindo, é um público bem heterogêneo, então muitos já investem, né? Muitos já fazem suas aplicações. Agora, tem muitas pessoas que com certeza estão nos assistindo, que é o seguinte: eu tenho meu dinheiro que está na poupança, e pelo receio, pelo medo de tirar dessa poupança, que hipoteticamente daria segurança a esse pequeno investidor, primeiro, como ele saber onde investir, como ele vai fazer para investir, ou seja, qual o caminho que ele tem que seguir para pegar esse pequeno poupador que tem lá na poupança, para uma segurança hipotética que ele acha que tem, por um receio do novo de poder perder, mas também não sabe se vai ganhar muito, essa insegurança. Como é que a gente pode passar? Como é que você poderia passar para ele, não passo a passo, porque eu acho que já foi bem amplo aí na tua explanação, mas para esse pequeno poupador, ele sair da poupança e ir para um investimento mais agressivo? Perfeito, boa pergunta. Realmente, a poupança hoje no Brasil, ela é a mais tradicional e é onde as pessoas entendem que é o porto seguro, né? Isso não é uma verdade. Na verdade, a poupança, quando você tem uma poupança, você está correndo o risco daquela instituição financeira da qual você tem a caderneta de poupança. Lógico que existe uma garantia de R$250 mil do Fundo Garantidor de Crédito, isso é, caso você tenha depósito de poupança numa instituição financeira, essa instituição venha a quebrar, você, no limite de 250 mil, você vai ser ressarcido pelo Fundo Garantidor, mas existem outros tipos de investimentos, até mesmo emitidos pelos próprios bancos, os CDBs, LCIs, LCAs, que têm rentabilidade superior à da poupança, quando a gente compara a rentabilidade líquida de um CDB, a rentabilidade líquida da poupança, você acaba tendo rentabilidade melhor no CDB e com risco parecido, porque você está tendo o mesmo risco da mesma instituição que está emitindo. Outra classe de ativo muito interessante são os títulos do Tesouro. Então, assim, para quem está saindo da poupança, talvez o primeiro degrau pode ser o título do Tesouro, que são títulos que têm risco muito baixo. Você, dentro dos títulos do Tesouro, você tem algumas categorias diferentes. Você tem o título que é indexado à taxa Selic, que é essa de 2,25 que a gente falou, que pode ser mais ligado a investimentos de mais curto prazo. Você tem os títulos indexados à inflação, que pagam o índice de inflação, geralmente o IPCA, mais uma taxa de juros. Então, por exemplo, ele paga IPCA mais 3% ao ano, IPCA mais 3,5% ao ano, o que nesse cenário é muito interessante, dado que a gente estava falando, por exemplo, que a Selic não está corrigindo nem a inflação. Quando você compra um título do Tesouro IPCA mais uma taxa, de fato você está tendo a correção do seu poder de compra, que é a inflação, e mais uma taxa de juros adicional. E aí, de novo, com o mesmo garantia, né,
de governo federal, de Tesouro Nacional. Então, é muito importante. E você tem a terceira categoria de título Tesouro, que é o pré-fixado, isto é, aquele título que você compra e já sabe a taxa que vai acontecer, independente da Selic subir ou cair por parte do Banco Central, você já pré-fixa aquela taxa ali. Então, acho que o primeiro nível que a pessoa pode sair é no título do Tesouro, para alguma dessas categorias, principalmente, né, a de indexados à inflação, se for um recurso mais de longo prazo, e aí, de novo, indo para os fundos multimercados e, quem sabe, renda variável. O importante é que você diversifique e que tenha um alinhamento com relação ao prazo. Aquela história que a gente conversou. Não vai colocar, por exemplo, em ações, aqueles recursos que você vai precisar daqui a 6, 12 meses. Sempre coloque em ações o seu dinheiro de mais longo prazo, olhando uma janela de tempo de 3, 5 anos desse investimento. Porque pode acontecer exatamente, imagina só você tivesse entrado na Bolsa, colocado todos os seus recursos ali em dezembro e logo em março a gente teve aquela queda abrupta, né? Você estaria apavorado, eventualmente você iria precisar de utilizar aquele dinheiro, ia ter que vender as ações a um preço muito baixo e aí realmente você gera prejuízo e de fato, corrói o teu patrimônio. Então é muito importante que você tenha esse alinhamento de prazo, de perfil, mas para quem está saindo da poupança, eu entendo que o título do Tesouro seja a primeira experiência e a mais fácil. Com relação à informação, você tem as casas de assessoria de investimento, as corretoras de valores, os próprios bancos hoje, eles estão muito mais dinâmicos, estão oferecendo para os seus clientes um portfólio muito mais amplo de clientes, o que não acontecia anteriormente. Na própria internet você tem uma série de palestras, cursos, informações que você encontra de forma gratuita, que dá para te dar o norte e você realmente fazer um portfólio mais adequado a todas essas variáveis que a gente já falou. Obrigado, Paulo. Boa tarde para você. Obrigado, Ricardo. Ok, muito obrigado aí ao Ricardo, participação aqui do diretor da Rede Tribuna. Paulo, tem mais perguntas aqui, aliás, tem muitas perguntas. Para você que está fazendo a sua pergunta, se a gente não conseguir responder agora, Paulo não conseguir responder, porque a gente tem um tempo também hábil aqui, nós vamos enviar para o Paulo Henrique e depois a gente manda para o seu e-mail a sua resposta. Você não vai ficar sem resposta, ok? É um compromisso aqui da nossa produção aqui, tem a participação da NJ, Associação Nacional dos Jornais. Bom, tem uma pergunta da Luciana Nascimento, ela é professora lá na UFES, ela diz o seguinte: me interessa saber se o momento está favorável para a aquisição de financiamento de imóveis. Aí ela completa a pergunta dela da seguinte forma: para investir em imóveis, o que você sugere quanto ao financiamento? TR, IPCA ou juros fixos, Paulo? Vamos lá. No momento atual, eu confesso que eu não estou acompanhando na vírgula como estão as taxas, eu tenho uma noção que as taxas fixas ali estão por volta de 7%, a gente tem visto alguma coisa em termos de IPCA mais 4, 5, alguma coisa 6 por ali. Eu entendo que no momento atual, talvez seja o mais interessante taxa fixa ou TR. Tá? Inflação nesse primeiro momento, se ela realmente estiver rodando por volta de 5, 6, eu acho que pode ser um pouco perigoso, porque, de novo, a gente entende que a condição da política econômica está indo num caminho legal, mas, de fato, a gente não sabe, pode ser que a gente tenha algum surto inflacionário um pouco na frente, e aí, de fato, você pode ter um IPCA um pouco mais salgado, e isso gerar algum tipo de instabilidade. Outra coisa importante, a gente entende também, como a gente falou assim para o empreendedor, que os spreads de crédito tendem a diminuir, né? Com uma Selic de 2,25, provavelmente a gente vai ver alguma taxa de financiamento imobiliário num segundo momento até um pouco mais baixa do que isso, né? Mas realmente é um momento muito interessante. Se você parar para olhar, tem que olhar muito a localização do imóvel que você está comprando e para que você está comprando. Você está comprando imóvel para morar é uma coisa, para aferir renda é outra, completamente diferente. Então, é super importante que você olhe a localização, o preço, as perspectivas para aquele local que você esteja comprando, mas realmente o mercado imobiliário, num cenário de juros baixos, ele acaba se destacando, né? Muita gente, às vezes, quando faz um comparativo entre a taxa Selic e, eventualmente, o preço de aluguel que você vai receber alugando imóvel, hoje, nesse cenário, faz bastante sentido, né? Tem muita gente que às vezes prefere, ao invés de entrar na burocracia de comprar um imóvel, etc. Tal, você pode também fazer isso via um fundo imobiliário de mercado, como a gente falou na palestra,
né? Que você compra, na verdade, cotas de um fundo que detém uma carteira de imóvel ou imóvel e também recebe rendimentos daquilo ali, funciona da mesma forma e você tem um pouco mais de agilidade e liquidez para entrar e sair. Então depende muito dos objetivos da pessoa. Aí, com relação às taxas, eu iria primeiramente nesse caminho, deixaria o IPCA para um segundo momento. Ok, Paulo, tem a pergunta aqui do Luciano Rangel, editor-geral aí de A Tribuna. Ele pergunta se você acredita na possibilidade de as taxas de juros retornarem aos patamares mais elevados. E ainda, aquele investidor que só topa o risco moderado, Paulo, aquele que é mais conservador, ele está condenado a ter bons rendimentos no mercado financeiro ou não? Vamos lá, com relação às taxas de juros, a gente entende que a gente tem um ciclo muito longo aí, de novo, se nada acontecer, nenhum desvio de conduta aí acontecer, né, a gente ter algum surto de inflação pior, mas a gente acha que, primeiramente, pelo nível da atividade econômica, até pela debilidade da economia, né, de recessão que a gente está passando, a gente tem espaço para manter esses juros baixos durante muito tempo, 3, 4, 5 anos, quem sabe, para frente. Né? Pode haver algumas correções pontuais ali de taxa de juros, mas nada que o juros saia de 2 para 14. Tá? Acho que o principal risco com relação a isso é a questão fiscal, né, de equilíbrio das contas do governo. Se a gente tiver uma sinalização que o governo não está conseguindo implantar uma agenda que consiga equilibrar as suas contas, que o país comece a ser questionado da sua insolvência, né, da capacidade do governo honrar com seus compromissos, isso pode ser um ponto que pode pesar na frente e, de fato, você pode ter algum desvio de taxa de juros para tentar corrigir esse rumo, mas, de novo, hoje a gente não entende, até mesmo pelo nível da atividade econômica e tudo mais. E qual era a segunda pergunta mesmo, Emerson? Se me desculpa. A segunda pergunta dele aqui, ele questiona se o moderado, né, o investidor que só topa o risco moderado, conservador, ele está condenado aí a não ter bons investimentos ou rendimentos no mercado financeiro daqui para frente com essa modificação aí, com essa mudança que a gente está sofrendo. Perfeito, ótima pergunta. Na verdade, assim, se você deixar tudo atrelado ao CDI, a taxa Selic, de fato você não vai ter boa rentabilidade. Foi justamente o que a gente abordou durante o nosso bate-papo. O que você tem que fazer agora é diversificar seus investimentos, pegar uma parcela, mesmo que pequena, certamente daquela parte dos recursos que você vai utilizar mais no longo prazo e colocar em fundos multimercados, eventualmente em fundos imobiliários, que a gente falou, e quem sabe até mesmo em renda variável, para que, de fato, na média, o seu portfólio consiga ter uma rentabilidade superior e você consiga ter um ganho acima da inflação. Utilizar os próprios títulos de inflação naquela parcelinha de renda fixa que a gente comentou e até mesmo respondendo à pergunta do Ricardo. Então, acho que a diversificação é super importante e aí até mesmo os mais conservadores, não da forma como investiam, mas conseguindo ter uma carteira que você faça preservação de capital, que tenha uma volatilidade baixa, que você consiga ter uma rentabilidade acima da inflação mais expressiva no longo prazo, é possível sim. Paulo, agora a gente vai fazer o expresso aqui, que são várias perguntas com respostas curtas por conta do nosso tempo também, mas nós vamos responder a todos os nossos colaboradores aqui, né, os participantes conosco. O Guilherme, executivo de contas da Rede Tribuna, diz o seguinte: eu tenho uma economia em minha conta corrente e, analisando esse cenário atual, qual a aplicação que eu devo fazer de imediato para que esse dinheiro comece a render qualquer coisa, qualquer valor, ou seja, render algo? Se for dinheiro que você vai usar no curto prazo, seja para daqui a 6, 12 meses, num investimento atrelado à taxa Selic mesmo, ao CDI, de novo, olhar, porque existem muitas opções de fundos e de títulos, vai olhar sempre o que está te pagando mais. Se for de mais médio prazo, multimercado, se for de longo prazo, renda variável. Olha, o Vinícius Xavier mandou uma pergunta lá de Minas Gerais. Ele é estudante de cooperativismo na Universidade Federal de Viçosa. Você acha que reaportar os dividendos recebidos nas próprias empresas nos primeiros anos é mais vantajoso do que usá-los para outros fins? Sem dúvida, os dividendos, né, aquela parcela do lucro que as empresas pagam, quando reinvestido nos papéis, eles têm um poder impressionante no longo prazo, né? É igual a história dos juros compostos. Funciona mais ou menos da mesma forma no caso do reinvestimento de dividendos das ações. Ok, vamos lá para mais uma pergunta aqui no nosso Expresso. O Francisco Veloso de Cariacica. Antes de diversificar o investimento, é necessário a criação do fundo de emergência, Paulo?
É importante que quando você vá fazer o seu portfólio, né? Poxa, eu tenho 100 para investir, né? Qual a parcela dos 100% ali que eu preciso ter de reserva de emergência? Vamos supor que 10%, 15% daquele volume que você tenha seja reserva de emergência. Aí você monta aquilo e coloca numa aplicação de mais liquidez, certamente com uma taxa mais baixa, como a gente falou, e os outros 85% você vê perfil e os objetivos de curto, médio e longo prazo, e aí sim você monta a diversificação em cima daquele restante ali do seu portfólio. Bom, tem uma colocação aqui do Renato Martins, ele disse que está investindo no mercado americano e complementa a pergunta, a colocação com uma pergunta. Estamos a 98 dias das eleições aqui nos Estados Unidos, ou lá nos Estados Unidos. Qual o impacto no mercado, Paulo? Certamente muita volatilidade, é muito complicado. A gente tem visto aí as próprias pesquisas que têm saído, as próprias declarações do presidente atual, bastante polêmico, né? Nos seus estresses com China e tudo mais. Então, a certeza é que teremos bastante volatilidade no mercado, principalmente acionário americano, por conta das eleições. Então, é hora de se proteger, comprar bons papéis de fundamento e de empresas que sejam mais resilientes a esses movimentos. José Márcio Barros pergunta o seguinte: qual a sua perspectiva para o mercado em 31 de dezembro? Será que os investidores estrangeiros vão voltar, Paulo Henrique? Rapaz, difícil, né? Bastante difícil essa pergunta. Eu até brinco assim, de vez em quando pergunto sobre o câmbio, né? O câmbio veio para desmoralizar os economistas, porque ninguém acerta, a verdade é essa. Mas não, realmente a gente tem um cenário um pouco mais positivo para frente, né? De fato, se houver uma segunda onda da doença, a gente prorroga todas as expectativas um pouco mais para frente, mas a gente entende que a gente pode estar melhor em dezembro ali do que a gente está hoje, certamente. E acho que a economia voltando ao eixo, de novo, o governo fazendo seu papel na questão de austeridade fiscal, acredito que a gente tenha um final de ano melhor do que a gente está olhando daqui agora. É claro. Ô, Paulo, eu só vou fazer um registro aqui do Afrânio Cota, ele está te parabenizando pela apresentação, pela palestra. Ele faz as perguntas dele aqui, também nós vamos responder pelo e-mail. Tem o Alessandro Gomes da Silva, tem mais pessoas aqui, o José Márcio e outras pessoas que mandaram as suas perguntas, tem as participações aqui, nós vamos responder e mandar por e-mail. Paulo, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença, a sua palestra aí. Acho que ajudou bastante a enriquecer aí o nosso conteúdo. Eu acho que é um momento ímpar na história da humanidade, não só na parte econômica, mas também na parte humanitária. E aí a gente torce para que tudo dê certo e que esse mercado aqueça o mais rápido possível, né? Porque o mercado aquecido é bom para todo mundo, para investidor e também para quem não investe, mas depende muito financeiramente de que o mercado funcione para ter emprego, para poder ter poder de compra, enfim, você conhece muito bem isso. Muito obrigado, viu, Paulo? Uma boa tarde para você e suas considerações finais. Que assim seja. Queria agradecer a todos os participantes, queria agradecer mais uma vez o convite da Rede Tribuna para esse bate-papo, parabenizar vocês pela organização desse excelente ciclo de webinários que tem feito. Realmente estão prestando um serviço muito bacana para todo cidadão. Parabéns e muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. A gente aqui agradece aqui a você. Eu quero agradecer a você também que esteve conosco até agora no nosso webinário. Você que participou do webinário Novo Normal, seu dinheiro na era da economia instável e juros mais baixos da história. E teve aqui como nosso palestrante o Paulo Henrique. Ele respondeu as suas perguntas aqui ao vivo, o Paulo Henrique Correia, sócio fundador da Valor Investimento e economista formado pela UFES, pós-graduado em Finanças Corporativas, mestrado em Gestão Empresarial pela FGV do Rio de Janeiro. Nós vamos responder a quem não conseguiu aqui ao vivo pelo e-mail. Eu vou chamar de volta aqui conosco para fazer aí o fechamento do nosso webinário a Marisa Mazaraki, que é da NJ, Associação Nacional dos Jornais. Marisa, minha amiga, minha colega de trabalho, muito obrigado pela sua ajuda aí em mais um webinário e é com você as considerações finais, ok? Uma boa tarde para você, boa tarde a todos, até a próxima. Agradeço mais uma vez a todos vocês, aos patrocinadores, a nossa audiência que foi espetacular
que ficou conosco essa 1h30. E lembrando a todos que já o pessoal da tribuna vai disponibilizar as inscrições para o nosso próximo webinário, na terça-feira, dia 4 de agosto, às 14h30, sobre o tema o modo crise de consumir bens e serviços, com o Gustavo Pipa, que é executivo de contas de varejo e bens de consumo da Cognizant Brasil. Mais uma vez, muito obrigada a todos vocês. Desejo um ótimo final de dia, uma ótima semana. Venham com tudo para o nosso próximo webinário e encerro agora a nossa sala. Muito obrigado e boa tarde a todos.